A crise esteve no parlamento francês na última sexta-feira, levando informações do Brasil para lá. Eu não vou nem dizer espantosamente, porque a gente não sabe o que acontece na França também. A gente não sabe o que acontece. Por exemplo, a carta de Trump é a carta número 22, destinada a países falando sobre sanção e taxação. Você sabe os outros 21 países que receberam a carta? Quem foi? Qual percentual? A gente não sabe. Então não dá para falar espantosamente a França, o parlamento francês não sabe o que está acontecendo no Brasil. Mas essa é a realidade. Eles não têm ideia, né, Cris? E é por isso a importância de levar essa informação lá para dentro do parlamento, né? E a gente tem que se colocar no lugar das pessoas do resto do mundo, né? Quão profundamente a gente conhece a realidade dos outros países? Muito pouco. Né? Mesmo Estados Unidos, Venezuela, Cuba, países aqui da América que nós acompanhamos mais de perto, Nicarágua, mas mesmo em relação a eles a gente sabe muito pouco. Então quando chega uma comitiva estrangeira de um país em outro país para relatar o que a gente está vivendo aqui, é claro que a gente vê olhos arregalados e queixos caídos, né? As pessoas não têm a menor ideia, não só em relação à censura, aos ataques à liberdade de expressão por parte do Estado brasileiro, porque atualmente há um governo que promove isso, e quando a gente fala Estado, são as estruturas do Estado, é tribunal, corte superior, é até as outras instâncias do judiciário contaminadas, quer dizer, juízezinhos de primeira instância censurando pessoas em qualquer processo, porque isso virou a tônica do país, mas também o parlamento. Eu não gosto de usar a palavra acovardado, porque tem muita gente corajosa no nosso parlamento atualmente, mas são minoria, né? Mas o parlamento está absolutamente cooptado pelo executivo de Lula, que foi descondenado, então a gente leva todas as informações para eles lá, eles ficam impressionados, eles não têm a menor ideia, porque o Brasil é um país periférico até certo ponto, é um país grande, quando você olha no mapa, você não imagina que uma Austrália, um Canadá possam estar passando por uma situação desse nível, e o Brasil, para eles, eu não estou querendo comparar nossas economias com a australiana ou a canadense, mas são países de igual monta, né, no mapa geográfico. Então eles ouvem aquilo, nós fomos numa comitiva, né? Tinha o senador Jorge Seife falando da questão do parlamento, eu como jornalista e também o Didi Red Pill também estávamos lá para falar da visão jornalística, o Didi como um jornalista autoexilado que precisou pedir asilo político num outro país para poder continuar trabalhando, um jornalista independente, então também representando todo esse espectro dos influenciadores digitais, que são muito perseguidos, dos conservadores, obviamente. Eu, como jornalista, relatando como a imprensa lidou com isso, com naturalidade, com a destruição do Estado de Direito, e como nós, os raros jornalistas, dos raros veículos de comunicação que se mantêm fiéis à estrutura tradicional do jornalismo, estamos sendo perseguidos e calados. E todo o processo absurdo que aconteceu para nós que somos jornalistas, acompanhando no dia a dia, da Lava Jato, depois do desmonte da Lava Jato, a partir da descondenação do Lula, de como que o Lula voltou ao poder naquela eleição altamente questionável, para dizer o mínimo, e que questionar as eleições está virando crime no Brasil, pessoas estão sendo caladas, perseguidas e presas por terem feito isso, seja em manifestações de rua, e aí a gente chega no 8 de janeiro, seja através de posts em redes sociais. E aí, em relação ao 8 de janeiro especificamente, tinha 2 advogados que, somando o número de clientes que eles têm, são mais de 300 presos políticos que eles defendem. Então, eles levaram histórias muito pesadas. Paralelo ao nosso relato, tinha um brasileiro que é luso-brasileiro, tem cidadania portuguesa, e é um diplomata, digamos assim, do partido Chega, em Portugal, que está muito atento ao que acontece aqui no Brasil. E também um representante do Congresso português, mas que é eurodeputado, é do Parlamento Europeu. Foi ele, aliás, que conseguiu essa audiência com deputados do Congresso francês, e um eurodeputado francês, um parlamentar francês que é também eurodeputado. Então, foi muito importante essa reunião na véspera do primeiro Congresso Conservador Franco-Brasileiro, organizado por uma representante da comunidade brasileira em Paris.